bem-vindos. Estamos dando sequência à nossa série do Khalil Gibran. Na semana passada falava para vocês a respeito de um dos temas mais curtos e hoje temos um dos temas mais longos do livro, que é sobre o crime e o castigo. É um tema de 5 páginas aproximadamente, que é algo enorme considerando o contexto do profeta. A maior parte dos capítulos são 1,5 página, 2 páginas. Mas com certeza é um dos mais fortes e talvez um dos mais bonitos. Polêmico, forte, que exige que você maneje vários conceitos para entender o que ele está querendo dizer aí. Realmente revoluciona um pouco a nossa visão do que viria a ser o crime, ou seja, a infração de qualquer lei e a punição que seria justo dar a cada ser humano, o que deveria ser considerado. Gibran é sempre forte. Esse capítulo ele pesa um pouquinho mais, né? É bem forte, mas muito interessante. Como sempre falo para vocês, a intenção dessa nossa série é termos um pouco mais de profundidade na leitura do profeta, de Khalil Gibran, uma visão filosófica. Falo para vocês um pouco também, sumariamente, sobre a biografia dele, né? Então, Gibran nasce em 1883, no Líbano, e vai morrer em 1931 em Nova York. Inclusive, falava para vocês um pouco a respeito de como ele foi apoiado por uma professora norte-americana, que foi fundamental na sua vida, em toda a sua carreira, que é Mary Elizabeth Haskell, que isso é uma outra história, daria uma palestra à parte, inclusive deu. Temos uma palestra exclusivamente sobre isso. E falava um pouco a respeito também da importância do profeta como livro. É um livro de prosa poética, que alcançou um grande êxito pelo mundo afora, considerando que poesia já naquele tempo era uma coisa de público muito reduzido. Hoje parece que ainda é pior, proporcionalmente falando. Tá? Mas o Profeta é um livro que teve uma aceitação muito fora do comum. E, finalmente, apenas recapitulando o que sempre vimos todas as semanas, o Profeta conta um mito. A história de Al-Mustafá, um sábio, que sai da sua cidade, uma ilha onde ele morava, para ir até a cidade de Orfos, de Orfalese, perdão, que vem de Orfos. Eu falava para vocês que a relação entre essa palavra e os mistérios órficos da Grécia é claro. Talvez eu não tenha falado para vocês um pouco a respeito do que é Orfos, quem é Orfeu, porque a palavra Orfeu, não vou entrar nesses detalhes, porque também seria um desvio do tema, a palavra Orfeu tem a mesma raiz da palavra órfão na língua portuguesa, sabia? Aquele que foi privado de algo importante, sagrado. No caso de Orfeu, Eurídice, que era a sua própria alma. No caso de um órfão, os seus pais. No caso da cidade de Orfalese, um sentido de vida mais profundo. Então, Al-Mustafá, que era o sábio, vai a Orfalese para tentar dar isso para essas pessoas. Não é ouvido por ninguém, até que depois de 12 anos ele resolve voltar para a sua cidade e aí sim, as pessoas na iminência de perdê-lo, resolvem ouvi-lo. E aí se reúnem à sua volta e começam a fazer perguntas. No contraste entre tê-lo e perdê-lo, eles percebem o valor que ele tinha. Sempre reitero para vocês que a consciência nasce do contraste. Então começam a fazer perguntas. E o resumo dessas perguntas e respostas é o livro Profeta, cada capítulo sobre uma pergunta. E falava para vocês que tudo isso acontece dentro do homem, é um mito. Essa estrutura mítica, que inclusive Jung falava que é muito semelhante à estrutura da nossa consciência onírica. Todos os personagens somos nós mesmos. É uma transferência para fora de um diálogo interno. Como se ele estivesse acertando contas com a sua consciência depois de um ciclo de vida, que é o 12, um ciclo zodiacal. Acertando contas de toda a sabedoria que ele recolheu na vida. E como eu falava, finalmente para vocês também, sempre há uma relação nos temas sobre quem pergunta, o teor da pergunta e a resposta que é dada, evidentemente. Então, no caso do crime e o castigo, é um juiz que faz essa pergunta. E ele vai entrar em questões tão requintadas que é um daqueles momentos que eu considero que Gibran é impossível sem a filosofia. Num caso como esse, impossível, porque nós ficamos diante de paradoxos que se você não tem uma relação filosófica, você não entende o que ele quer dizer, porque ele não explica, ele sugere. A linguagem dele é simbólica, poética, muito enxuta e muito profunda. Se você não tem aí uma relação filosófica para entender, ontem mesmo eu comentava com alguns alunos meus que eu não teria chance para entender muita coisa de Índia, ou quase tudo, pouco que sei, muita coisa de Egito, tudo que sei, se não fosse uma preciosa ajuda de um Platão, por exemplo. Porque ainda que Platão já seja muito complexo, mas a linguagem grega é mais acessível para nós do que uma linguagem simbólica de um povo como esse. Se não fosse Platão, não teria nenhuma condição de entender muito dessas tradições, o pouquinho que conheço.
Tá? E eu digo a mesma coisa em relação a Gibran. Se não fosse Platão, eu não entenderia nada de Gibran. Porque as relações filosóficas que ele faz usando a tradição platônica são constantes. E às vezes outros autores, como vamos ver hoje. Ele é bastante eclético e se baseia muito claramente na filosofia. Como eu já falei para vocês, as cartas que ele troca com Mary Haskell, ele assume isso explicitamente. As referências filosóficas que ele tem. Ele embeleza o pensamento filosófico. Transforma em poesia o pensamento filosófico. Um pensamento que num diálogo platônico é dissertativo é que vira poesia. Mas o teor é muito semelhante. Né? Então vamos lá. O texto, como falei para vocês, é um pouco mais longe. Hoje temos que ter um certo ritmo, né, para conseguirmos ver tudo. A pergunta é feita por um juiz. Então um dos juízes da cidade acercou-se e disse: fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu dizendo: é quando o vosso espírito vagueia sobre o vento que vós, sozinhos e desprevenidos, cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós mesmos. Isso é uma coisa interessante, se vocês pararem para perceber, aí tem um monte de elementos, vou tentar ser o mais sintética possível, porque a partir do momento, nós viemos falando do sentimento de unidade, de fraternidade, a partir do momento que aquilo que fazemos com os demais, às vezes parece que fere mais a nós do que aos demais, vocês percebem que isso já é um pequeno sentimento de fraternidade, de unidade? Que sentido tem eu ferir alguém e isso doer mais em mim do que nessa pessoa? Se eu já não tenho uma percepção, ainda que inconsciente, da unidade, porque isso é próprio da natureza humana, por muito que a gente não queira ver. E o que ele vai falar aqui é que às vezes o nosso espírito vagueia sobre o vento e nós nos distanciamos dele. Não culpa do espírito, mas a nossa distância deles é exatamente uma relação simbólica com esse vento. Vamos devagar. Existem 4 elementos, segundo as tradições filosóficas, que constituem aquilo que nós chamamos de personalidade, nosso veículo denso no mundo, que é o veículo físico, energético, emocional e mental. E vocês vão ver que é muito comum a relação desses 4 elementos com os 4 elementos da natureza. O veículo físico com terra, o veículo energético com água, a água correndo nos sugere energia, né? O veículo emocional com ar e o veículo mental com fogo, esse fogo vertical e iluminador. Então, quando você diz que venta demais e esse vento te distancia do espírito, significa o teu descontrole emocional faz com que você perca o contato com a tua verdadeira essência. O espírito vagueia em cima dessa tormenta do vento. Percebam como é inteligente essa relação com os 4 elementos, porque o nosso emocional parece muito com o ar, gente. Suave é uma brisa que beija o teu rosto. E enfurecido, não parece um tornado? Que sai arrancando tudo com pensamentos circulares, sustentando, né? As emoções girando e atirando tudo para cima. Ou seja, o elemento ar lembra muito as nossas emoções, aquilo que se chama de astral em algumas tradições. E essas emoções desordenadas fazem com que o espírito se distancie. Então, essa é uma questão curiosa que eu falava para vocês, inclusive para aqueles que têm acompanhado a sequência do Gibran, que normalmente nos nossos momentos de decisões mais difíceis da vida, perdemos o controle emocional. Platão, inclusive, falava que isso era coragem, manter a lucidez em momentos limites. Isso para ele era coragem, segurar as rédeas de si mesmo e não de outras coisas externas, isso é consequência. Quando perdemos o controle emocional, ficamos à mercê do medo, do desejo, das paixões, às vezes do pior do que o medo, do pânico. Vocês percebem que, por exemplo, quando existem desastres em espetáculos públicos, as pessoas morrem mais pelo pânico do que propriamente pelo efeito do desastre. Seja fogo, seja fumaça, seja lá o que for, as pessoas morrem mais pelo pânico. Morrem mais pisoteadas do que queimadas. Então, o nosso descontrole emocional afasta a lucidez do espírito. Ele como que se afasta de nós. Perdemos o contato com o mínimo da nossa identidade. Uma das questões mais inquietantes para Platão, para toda a filosofia, era exatamente a questão da identidade. Quem é você? Só existe uma maneira da gente saber quem somos nós. E aí tem muito aquilo que eu falei para vocês, que Platão me ajudou a entender uma referência egípcia clássica. Os egípcios dizem, o teu nome interno está no horizonte. O que será que significa isso? O teu nome interno no horizonte. Um dia, lendo Platão, caiu a minha ficha em relação a essa estrutura de pensamento egípcia tão simbólica. Que ele diz, a tua identidade consiste no teu ideal, aquilo que você quer ser como ser humano, que está lá no final da sua vida.
Eu quero ser um homem justo, fraterno e íntegro. Isso é o meu nome interno, está lá no horizonte, entendem? Aí hoje, o que foi que eu fiz? Hoje eu tive uma ação que não me tornou mais fraterna. Então eu me traí a mim mesma. A Lúcia é essa pessoa que está lá no horizonte. Mais justa, mais fraterna, mais íntegra. Quando eu fiz alguma coisa cujo prolongamento não leva para lá, eu estava fora de mim. Eu me dividi, eu me traí. Tanto que no dia seguinte a gente tem essa sensação, né? O day after. Eu estava fora de mim. E você pode parar e analisar o que havia de tão atraente lá que te roubou a você mesmo. O que era tão interessante que você trocou a si próprio por aquilo. Para que você, ao passar por ali, passe com mais estratégia. Tá? Então, esse descontrole, esse torvelinho emocional, faz com que o espírito paire, se afaste da nossa consciência e percamos a lucidez. Tá? Então, ele vai começar falando sobre isso. Quando você se distancia de si mesmo, tem ações que são incoerentes com a sua natureza humana. E aí comete delitos, ainda que eles não se concretizem fisicamente num prejuízo. Só de haver uma intenção concreta disso, você já cometeu um delito, sobretudo contra si mesmo. Tá? Porque se vocês imaginarem, o professor Jorge Ângelo Livraga, por exemplo, que era um filósofo muito criativo, muito interessante, que fundou Nova Acrópole, ele dizia o seguinte: se duas pessoas atiram e só uma acerta, e você só pune a que acerta, ou seja, que gerou efeitos externos, você está punindo a pontaria e não o crime. Entende? Às vezes, circunstâncias internas te impedem de atirar, mas a intenção dentro está feita. E isso já fere a você mesmo, ainda que não chegue a atingir o outro. Já é um delito no sentido de transgredir as leis da tua própria natureza humana. Já provoca em você uma violência que vem de violar, transgredir. Algo em você já foi ferido. E ele vai continuar. Esse capítulo ele vai longe e forte. E para redimir-vos do mal cometido, deveis bater à porta dos eleitos e esperar algum tempo antes de serdes atendidos. Isso é muito interessante, essa sutileza dele, como eu falei para vocês. O que entenderíamos disso sem filosofia? Platão ele fala constantemente dos laços verdadeiros entre os homens. Aliás, aí Cícero também tem um livro muito interessante sobre a amizade, que ele diz que os eleitos, ou seja, aqueles que são teus mestres, aqueles que são teus verdadeiros amigos, necessariamente são aqueles que te puxam para cima, que te ajudam, denunciam a você quando você está se traindo. Ele não quer te agradar. Tem um livro, é Plutarco, se não me falha a memória, é Plutarco, que ele fala dos aduladores, que ele diz que o adulador é como um carrapato preso à orelha daqueles que amam a glória. Ou seja, ele diz aquilo que você quer ouvir e não o que você necessita. Aqueles que você elegeu cuidadosamente para serem teus verdadeiros amigos, para serem teus mestres, seus orientadores, bate a porta deles, porque alguém precisa te ver fora das tuas paixões. Alguém precisa te ver fora das tuas alienações e te dizer, olha, porque eu te amo, eu digo, você está totalmente errado. E se você não tem essa pessoa, não desenvolver um laço profundo, é muito difícil você ter onde se segurar numa situação de insensatez, quando a lucidez se vai. Entendem isso? E aí é que são os verdadeiros sentimentos. Os verdadeiros sentimentos consistem naqueles que te dão asas. Não sei se vocês conhecem um poema de uma poetisa brasileira chamada Adélia Prado. Me desculpem se eu errar alguma palavra, mas eu acho muito interessante, muito bonito. Que ela diz o seguinte: minha mãe dizia que a coisa mais fina do mundo é estudo. Ela estava errada. A coisa mais fina do mundo é sentimento. Aquele dia, meu pai ficou trabalhando até mais tarde e ela disse, coitado, dando duro até essa hora. Colocou prato de comida no forno, deixou chaleira com água quente em cima do fogão. Não falou de sentimento, não falou de amor, essa palavra de luxo. É simplesmente isso. Você acha tão bonito isso? Sentimentos são das coisas mais raras que a gente tem. E esses eleitos, com quem o teu coração se uniu lá em cima, para serem um fator de soma na vida do outro, nessa hora são fundamentais. E se você não tem um laço desse tipo, você está à mercê do tornado das suas próprias emoções. Entende? Então, bata a porta dos eleitos, antes de fazer alguma insensatez. Aqueles que amam o que você tem de melhor e vão te denunciar para você, antes que você se perca. Similar ao oceano, é vosso eu divino. Permanece sempre imaculado. E como éter, ele sustenta somente os alados.
Ou seja, só quando a consciência cria asas, ela acessa aquilo que você tem de melhor. Então você tem que fazer de tudo o que você aprende na vida um estímulo para as asas da tua consciência. Eu vou extrair dessa situação dolorosa um aprendizado que me torne alguém melhor. Eu vou extrair dessa situação de vida que parece aparentemente banal, cotidiana, algo para eu me tornar melhor. Tudo, porque se algo não serve para que a minha consciência crie asas e chegue ao seu destino, não serve para nada. É vida perdida. E é um desperdício jogarmos vida fora. Todos os fatos têm que nos dar uma mensagem, um recado. Temos que extrair daí a gota sagrada que nos permita alimentar as nossas asas e voarmos cada vez mais alto. Porque você só chega a esse local, que é a tua essência, quando a consciência levanta voo. Quantas vezes a nossa consciência tem levantado voo? O quanto temos treinado esse voo livre da nossa consciência através das coisas. Porque essas coisas todas vão passar, são todas perecíveis. O sentido real delas é nos ensinarem a voar. E se nós não extrairmos isso delas, elas não servirão para nada. E similar também ao sol é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes. Ou seja, o nosso eu divino tem vocação solar, luminosa, vertical, transmutadora. E se nossa consciência desce para as sombras, não vai nos encontrar aí. Aí vamos encontrar todo tipo de alienação e de manipulação e de mutilação, inclusive. Quando a nossa consciência desce aos buracos escuros das paixões, dos desejos, dos rancores, nós não vamos nos encontrar aí. Podemos encontrar de tudo, menos a nós mesmos. Nosso eu divino tem vocação solar. Vocês vão ver isso entre os astecas, a alma colibri, que vai à esfera do sol. Isso é universal. Sempre a ideia de que a nossa consciência tem que criar asas. Platão fala sobre isso também no seu Fédon, no mito dos cavalos alados. Nossa consciência tem que criar asas através das experiências. Para isso viemos. Nisso consiste, em última instância, a vida. Mas vosso eu divino não habita sozinho o vosso ser. Em vós, muito é ainda do homem. E muito ainda não é do homem, mas apenas de um pigmeu disforme, que vagueia sonâmbulo nas brumas, à procura de seu próprio despertar. É do homem em vós que quero agora falar, porque é ele, e não o vosso eu divino ou o pigmeu, que vagueia nas brumas, que conhece o crime e o castigo do crime. Ou seja, não é o eu divino ou o pigmeu que conhece o crime e o castigo do crime. Em primeiro lugar, por quê? Imaginem isso. É um dos esquemas mais antigos para representar o homem que temos. É chamado na Grécia do caduceu de Mercúrio. Imaginem aqui você tem um pigmeu do qual ele fala. Um eu animal, grosseiro, disforme, que não tem do ser humano mais do que a forma. Aqui em cima você tem o eu divino. E aqui no meio o eu humano. Quem faz escolhas aqui? O pigmeu não tem como fazer escolhas, ele é de natureza animal e vai tender sempre para onde? Para o animal. Instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. O eu divino não tem que escolher, ele já está escolhido. Ele tende sempre para valores, virtudes e sabedoria. Mas a nossa consciência é como um elevador, que agora está parada aqui. E ela tem que escolher se vai descer ou se vai subir. Portanto, ela tem que saber quando traiu a si própria, quando tomou a direção que não é humana, quando não cumpriu o seu papel na natureza. É ela que faz escolhas, é ela que comete delitos, é ela que cria virtudes, é ela que pode optar. Lembrem daquilo que eu falava para vocês numa ocasião, falo isso porque a maioria de vocês tem acompanhado essa série, que era uma frase de Nietzsche, que eu acho muito interessante, também não sei ipsis literis, palavra por palavra, mas consiste mais ou menos no seguinte, que ele diz que o homem é uma corda estendida sobre o abismo, uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Um perigoso avançar passo a passo. Um perigoso tremer, hesitar e parar. Um perigoso retomar cautelosamente o caminho. Uma corda estendida sobre o abismo. Isso é o eu humano. Ele que acerta, ele que erra, ele que está tentando, ele que quer saber. Os outros dois já estão muito decididos. A consciência humana é que está tentando achar o seu caminho. Ou seja, eu vou falar sobre o crime e sobre o castigo para o homem. O animal não tem escolha, e o eu divino já escolheu. Entendem isso? Você não pode convencer um animal a ser virtuoso, ele é instintivo, e o animal externo e o interno é a mesma coisa. Esse pigmeu disforme é o eu animal em nós.
E o divino é divino por natureza, já escolheu. O que fica incerto aí no meio do caminho é o eu humano. Aí os gregos diziam que quando a gente consegue acertar o eu humano, colocar ele no lugar certo, alinhá-lo e fazer com que ele se eleve, nós nos tornamos, porque isso aqui era um bastão que ficava na mão do deus Mercúrio. Não sei se vocês já viram aquele que tem um capacete com asinhas e asinhas no calcanhar. Eles diziam, quando você alinha os 3 mundos, você se torna uma ferramenta na mão de um deus. Teu próprio deus interior. Tá? Isso é o caduceu do deus Mercúrio. Tá? Então ele vai falar, é o homem que eu vou ensinar sobre o crime e sobre o castigo. Frequentemente tenho-vos ouvido falar daquele que comete uma ação má, como se não fosse dos vossos, mas um estrangeiro entre vós, e um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo, da mesma maneira que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que há de mais elevado em vós, assim o perverso e o fraco não pode descer abaixo do que há de mais baixo em vós. Isso é uma coisa curiosa, interessante. Vocês percebam que existe um espectro da condição humana. O mais nobre não pode ir mais elevado do que aquilo que existe de mais nobre dentro de você. E o mais baixo não pode ir mais baixo do que aquilo que existe de mais vulgar em você. O céu e o inferno dentro de você. Somos o microcosmo. Tudo que existe fora existe dentro de nós. O homem é a miniatura do universo, isso é o simbolismo daquele homem vitruviano de Leonardo da Vinci. O microcosmo, tudo existe em potência dentro de nós. E Jung costumava falar de uma coisa muito interessante. Esse microcosmo que tem dentro de você, onde tudo que está fora está representado dentro, tem 2 possibilidades. Se você conhece, você domina. Se você desconhece, vai ser dominado. É interessante percebermos isso. Quando eu falo para alguém, digamos, que eu esteja conversando, orientando alguém, olha, você está com um problema de preguiça. E essa pessoa me diz, não, que isso? Você está enganada, é de mim que você está falando? Não. Eu já fico em alerta, vai cair. Não está vendo. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, olha, você está com um problema de preguiça, estou mesmo, mas eu estou vendo, estou de olho, estou lutando, criei uma estratégia que agora vai dar. Eu tenho confiança, mas essa estratégia vai dar. Já está vendo, está lutando, vai controlar. Percebem? No nosso caso, tudo se trata de uma questão de consciência. O que evolui é a consciência. Viu? Vai integrar mais cedo ou mais tarde. Está num processo de conquista, vai integrar. Então, todas essas coisas existem representadas dentro de nós. Daí que nós temos que ter muito cuidado com uma coisa chamada karma da crueldade. Porque nós não sabemos, vocês conhecem, já devem ter ouvido falar dessa ideia da lei do karma, que é uma ideia indiana, que fala que todo desvio da lei do universo, toda ação, é uma reação que te conduz de volta para o caminho. O karma da crueldade é dizer, esses assassinos, esses bárbaros, esses trogloditas, como diz a tradição cristã, nunca diga, dessa água não beberei. Você não sabe aonde as circunstâncias da vida ainda podem te levar. Tenha compaixão, seja moderado nas palavras. Não fale mais do que você pode ser. Tenha cuidado com as palavras. Porque nós nascemos num conjunto de circunstâncias que nos privilegiou muito. Eu fico olhando, às vezes, pessoas que saíram de circunstâncias que eu tenho certeza que não sairia. Que prevaleceram sobre circunstâncias que eu não apostaria em mim. Cuidado. Cuidado com o karma de crueldade. Esses criminosos, olha, nós não sabemos o que existe na sombra ainda. Nós ainda estamos longe de ter visto todas as nossas sombras. Há que ter cautela com isso, há que ter cuidado. E da mesma forma que nenhuma folha amarelece, senão como o silencioso assentimento da árvore inteira, assim o malfeitor não pode praticar seus delitos sem a secreta concordância de todos vós. Vocês lembram que naquela semana em que a gente falava sobre a compra e a venda, capítulo de Gibran, que ele fala sobre a compra e a venda, ele diz, antes que você saia do mercado, certifica-te de que alguém não tenha saído sem suprir as suas necessidades. O que eu tenho com isso? Tem tudo a ver com isso. Alguém foi de mãos abanando para uma casa onde os filhos esperam, isso não é problema seu? É problema seu. Não, agora imagine você, toda a árvore sabe que a seiva foi interrompida e uma folha não está recebendo seiva. E se isenta, não se compromete com isso. Essa folha amarelece e cai. Não é problema meu, a folha foi fraca. Existe uma responsabilidade individual, existe. Nenhum de nós está negando isso, porque a evolução humana é individual. Cada um tem um mérito
e a possibilidade de lutar contra as suas circunstâncias. Mas também temos uma responsabilidade sistêmica sobre toda a humanidade. Quando ficamos dentro de um mundo isolado, pequeno, para evitar de ver que a seiva não está atingindo vários outros seres, para que não tenhamos trabalho com isso, a queda dessa folha é uma responsabilidade nossa. A tradição oriental, eu fico imaginando, não hoje, não me entendam mal, porque quando eu falo às vezes de tradição oriental, o pessoal pensa que o Oriente hoje vive assim. Existe uma coisa que foi globalizado, foi o materialismo e a alienação. Quando eu falo de tradição, eu falo de 2000 anos. Mas é tão interessante porque eles falam coisas que eu acho que se a gente lesse aquilo todo dia, não dormiria mais. Eles falam, aqueles que erram inspirados no teu exemplo, a responsabilidade do erro dele pesa sobre você também, sabia? Responsabilize-se por ser melhor. Porque se você começa a cair, talvez você tenha força moral para parar no meio do caminho e voltar a subir. Mas aquele que começou a cair para te acompanhar, talvez não tenha. Talvez vá até o fundo. E você foi responsável. A responsabilidade sistêmica, a ideia da fraternidade universal, a ideia de que a humanidade é uma grande família, está presente tanto no Ocidente quanto no Oriente na filosofia. E somos responsáveis por todas as folhas dessa árvore. E algo de desatenção, de egoísmo, algo de não termos feito o esforço necessário para sermos melhores, está contido naquela folha que caiu. Uma vez o professor Michel Echenique, já falei bastante para alguns de vocês que têm vindo sobre ele trouxe Nova Acrópole para o Brasil, hoje já é falecido. Ele falava uma coisa que também é uma estrutura oriental muito pouco conhecida no Ocidente, que eu achei muito interessante. Uma coisa chamada karma futuro. Ele dizia, imagine que você caminhe em direção à sua evolução, não muito rápido, mas no ritmo que você pode caminhar, mas com responsabilidade, sem pressa e sem pausa. Você caminha em direção à tua evolução como ser humano. Nessa direção vem alguém que também necessita de referenciais e que já foi enganado muitas vezes, já foi manipulado muitas vezes, já jogaram com seus sonhos muitas vezes. E essa pessoa vai cruzar com você num determinado ponto aqui no futuro. Você é a última esperança dela. Se você não estiver lá, é abismo. E você perde tempo no meio do caminho por futilidades. Você sabe que a dor dessa pessoa te puxa para o futuro. E a responsabilidade pela queda dela também é tua. Que a natureza espera, não que você seja mais do que você é, mas que você seja responsável com aquilo que é. Ela não espera que você ande numa velocidade superior às suas pernas, mas aquilo que você pode, ela espera que você sustente, porque toda a vida se sustenta com ritmo. O teu coração não bate só de vez em quando, bate sempre. Tá? O movimento peristáltico do intestino, os movimentos da respiração, são sempre. Não há vida que aconteça só de vez em quando não dá. Ou você vive sempre ou não vive. A natureza espera que você honre aquilo que é próprio da tua vida humana, com ritmo. Ela não dá a você provas maiores do que as tuas, mas espera que você seja responsável. Que também faz parte da tradição oriental isso, não é? Nem existem provas maiores do que o homem. Se uma pedra te atingiu, é porque ela foi jogada na tua altura. Você não vai ver ninguém atingido por meteoros. Não é isso? As provas são do nosso tamanho. Então poderíamos ter estado lá. Estava dentro do nosso alcance. Isso é a ideia da responsabilidade sistêmica que temos com a humanidade. Falei para vocês que essa passagem é bastante dura, né? Como uma procissão, vós avançais juntos para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham. Quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim, e ele cai pelos que caminham adiante dele, que embora tenham o pé mais ligeiro e mais seguro, não removeram a pedra traiçoeira. Ou seja, quem tinha mais força e mais velocidade podia ter ajudado os mais fracos, disparou na frente. Quem vem atrás talvez não caia porque viu a queda dele. Tá? Ou seja, tanto a dor quanto o benefício da sua queda não pertencem só a ele, pertencem ao todo, mas todos dizem, ele caiu. E ninguém o levanta de volta, como se ali houvesse um ser que não é humano, e como se o potencial de cair não estivesse dentro de cada um de nós. O tempo todo espreitando uma oportunidade dada pelo nosso egoísmo, porque o nosso egoísmo nos desprotege. Se fôssemos como um, ninguém cairia, ou se caísse, levantaria rápido. Mas não somos, somos cada um por si.
Eu me recordo muito de um livro que me marcou bastante, muitos anos atrás, Júlio César, o general romano, lutando contra os celtas, os comentários da Guerra Gálica, que ele dizia o seguinte: esses homens são geniais, são de uma coragem que eu nunca vi, mas eles vão cair, porque eles lutam cada um por si, e as minhas legiões são como um só homem. Eles eram menores numericamente, bem inferiores numericamente durante todas as guerras gálicas, e venceram, porque lutavam como um só homem. Enquanto que os celtas, que eram bravos demais, corajosos demais, era cada um por si. Entende? Se fôssemos como um, ninguém cairia, ou não ficaria muito tempo no chão. E ouvi também isto, ele mesmo avisa que agora vai ser duro, né? E ouvi também isto, embora a palavra pese rudemente sobre vossos corações. O assassinado é censurável por seu próprio assassínio, e o roubado não está isento de culpa por ter sido roubado. E o justo não é inocente das ações do iníquo. Sim, o agressor é muitas vezes vítima do agredido. E mais comumente ainda, o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprochável. Todos nós somos duais, como eu falei para vocês, é uma mistura de um e do outro, de luz e de sombra. E quando alguém externa aquela sombra que nós estamos momentaneamente tentando controlar, não dizemos coitado, dizemos miserável, infeliz. Ele expôs fora aquilo que eu não quero ver dentro, portanto me fere. É como aquele exemplo do preguiçoso que eu falava ainda há pouco para vocês. Se você tem um problema com a preguiça, um preguiçoso te ofende, te provoca ódio e não compaixão. O sentimento de ódio, como dizia Jung, é uma projeção externa de algo que você não aceita ver dentro. E se não aceita ver dentro, mais cedo ou mais tarde vai ter que externalizá-lo. Tá? Você não aprende através da reflexão, porque a experiência de um homem, através da reflexão e da compaixão, poderia nos ajudar a superar esse problema sem precisar vivê-lo. Mas como somos cruéis, como negamos a experiência fora, teremos que externalizá-la e vivê-la. Ou você aprende pela reflexão ou pela experiência. E se não aprende pela reflexão, a experiência é inexorável. E percebam que essa dualidade existe dentro de todos os seres. Você não pode dizer, eu não faria. Você pode dizer, eu não faria em condições que eu conheço, mas eu não sei o que a vida trará. Tá? Portanto, eu faço todo o possível para que essa pessoa possa se levantar, porque eu não sei o que eu ainda tenho pela frente. E não é só por isso, é porque é minha obrigação mesmo. O outro cair ou eu cair, nós teremos que ter a consciência de que no final ou chegaremos juntos ou não chegaremos. A tradição Zen, eles têm um sutra que eu acho muito bonito, que eles chamam de Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra. É curtinho. Ele diz o seguinte: ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Juntos. Não interessa a libertação individual. Interessa aquele que se compromete com a humanidade. Diz que todos aqueles que chegam à sabedoria, vocês acham que eles fazem o quê? Viram para trás e dão um tchauzinho e vão embora? Voltam para contribuir e compartilhar aquilo que conquistaram. Esse é o destino dos homens que chegam à sabedoria. Porque se são egoístas, não chegam. Uhum. Então a dor do outro seria um motivo para eu me comprometer mais. Eu vou procurar superar esse problema por essa pessoa. Ainda que seja só isso que eu posso fazer nesse momento, eu vou lutar contra esse problema por essa pessoa, para que ela possa superá-lo com mais facilidade. Eu vou crescer por ela, e em nome dela eu vou me tornar um ser melhor, para que eu possa puxá-la para cima, porque isso é problema meu. Tem uma passagem do taoísmo, que quando eu li, eu me recordo como se fosse hoje, que aliás Lao Tse consegue ser muito mais complicado de entender do que Gibran. Tem horas que é desconcertante, que ele diz o seguinte: o invejado tem culpa pela inveja que ele provoca, pela maneira como ostenta o seu êxito. Há homens que são vitoriosos e são como uma pluma, não pesam nem ferem ninguém com a sua vitória. Vocês conseguem entender isso? O invejado tem culpa pela inveja que ele provoca, pela maneira como ostenta a sua vitória. Ele fere os demais. Alguns são como uma pluma. Ele diz, os sábios de antigamente, a única coisa que a gente sabe dizer deles é que existiram. Não eram cobertos de elogios, cumpriam com discrição o seu papel, por amor, por compaixão. Aqueles que são invejados têm responsabilidade sobre pela inveja que provocam sobre si, pela maneira como ostentam a vitória, a forma pontiaguda como ostentam a vitória, humilhante.
Vós não podereis separar o justo do injusto e o bom do malvado, porque ambos caminham juntos diante da face do sol. Exatamente como os fios branco e negro são tecidos juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão verifica todo o tecido e examina também o tear. É interessante? Platão ele dizia que na sua cidade perfeita, na sua república, quando uma pessoa falha, antes de julgá-la, eles iam julgar o mecanismo de governo que a regia, se não foi omisso. Que as pessoas precisam de governo por uma razão, porque não têm discernimento para governarem a si próprias. Se elas têm um governo que não vela por elas, não serve para nada, o primeiro que tem que ser punido é ele. Qualquer tipo de punição teria que ser proporcional ao nível de consciência que a pessoa tem. Se ela está dentro de um nível de consciência que necessitava ser tutelada pelo Estado, o Estado foi omisso, a responsabilidade, em primeiro lugar, é do Estado, que deveria ser punido. Entendem isso? Ela não teria como avaliar conscientemente as consequências da sua ação. O Estado teria. E sabia que ela não tinha consciência para isso. E não a tutelou. É como uma mãe que deixa uma criança atravessar sozinha a rua. A primeira coisa que se avaliaria seria isso. Ou seja, o tecelão não avalia só o fio que rompeu. Ele avalia todos os fios, inclusive o tear. O que aconteceu aí? Que expôs a uma pressão excessiva um fio tão frágil. Deveria ser um tear inteligente o suficiente para trançar a trama e a urdidura, não pondo tensão onde não pode. E se ele não faz isso, o tear falhou, e não só esse fio. O fio é o que é. E deveria ter alguém com mais consciência, que é o tecelão, que examinasse a tensão que foi colocada sobre esse fio. E a responsabilidade é do todo, não só dele. Entende? Se um dentre vós põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e lhe meça a alma com cuidado. E aquele que deseja fustigar o ofensor, que examine a alma do ofendido. E se um dentre vós pretende punir, em nome da retidão, e derrubar as árvores do mal, que observe as raízes da árvore, e na verdade verá as raízes do bem e do mal, do frutífero e do estéril, entrelaçadas no coração silencioso da terra. Nós percebemos que o egoísmo é um tipo de violência velada, que faz com que o outro chegue psicologicamente a uma situação limite. Muitas vezes o egoísmo coloca os seres humanos à beira do abismo, e nós esperamos que bata uma brisa que empurre. Não julgamos quem leva os seres humanos à beira do abismo. Eu me recordo que, em uma ocasião, vivi uma situação interessante, essas sincronicidades da vida. Eu passava em direção ao Parque Shopping e havia uma propaganda de uma determinada grife de roupas femininas e uma fotografia de uma menina com um vestido vermelho muito, muito sensual. E pelo que me parecia, que eu não sei julgar tão bem a idade, não devia ter mais do que uns 10, 11 anos de idade. No dia seguinte, eu pego o Correio Brasiliense e havia lá um projeto de lei que punia mais duramente os pedófilos. E eu fiquei com a impressão, somos morcegos, mordemos e depois sopramos. Percebe? Induzimos uma pessoa que já tem uma certa tendência a uma patologia, geramos essa erotização da infância constante, na mídia, no comportamento. Me recordo, minhas filhas eram pequenas, as festas infantis tocavam El Chan. Uma erotização precoce de uma criança, diante de uma pessoa que tem uma tendência instintiva desequilibrada, uma psique não muito harmoniosa. Você percebe que você não está tentando poupar essa pessoa de si próprio? Não a protege de si próprio, você a empurra para o abismo? E depois, quando ela cai? Pedófilo. Sim? Psicopata. Vocês percebem que a sociedade conduz para onde? Ouçam os sons à volta de vocês. Quantos deles apelam para o instinto inconscientemente? As músicas que vêm do carro que está parado do teu lado no engarrafamento falam de quê? Os outdoors pela rua, as propagandas no jornal, aquilo que nós chamamos de cinema, de teatro, hoje apela para o quê? Incita o tempo todo os instintos. Se uma pessoa está num padrão de controle, de normalidade, talvez baixe um pouco a consciência naquele momento, depois recupera, e uma pessoa que já está lá embaixo, se baixar um pouco, já caiu no crime. Já caiu no ilícito, percebe? E a mesma coisa que te baixou, te deixou momentaneamente instintivo, o outro torna um criminoso. E nós deveríamos saber que existem essas pessoas e velar por elas. Não atiçar um animal que por si já está selvagem, educá-lo, dar a ele condições de autodomínio, e não ao contrário, para isso existe a civilização.
Para isso existe a cultura, cultos, cultivar, trazer à tona o que o homem tem de melhor. Pitágoras dizia aos seus discípulos que cada pessoa com que você esteja, você traga à tona o que ela tem de melhor, porque todos têm algo de luminoso dentro de si. E se você é a luz, para ele se comunicar contigo, terá que trazer à tona o que ele tem de melhor. Portanto, você vai deixar um rastro de luz. E diz que os pitagóricos eram assim. Por onde passavam, deixavam rastros de luz, porque não tinha como se você se comunicar com ele se não puxasse à tona o mais luminoso, porque ele não falava outra língua. Olhem para trás e vejam o rastro que a gente deixa. Muitas vezes para a gente dá para contornar, pelo menos por enquanto, baixa a nossa consciência e volta em outro. E às vezes aquela atitude agressiva que eu tive no trânsito, dali a 10 minutos, talvez eu tenha me controlado, e o outro, se era violento. Onde ele foi descarregar essa cólera? E eu não tenho participação nisso? Eu sei que existem esses seres humanos. Há crianças dentro daquilo que a gente chama de homens adultos. Eu me recordo de uma situação que também já contei para vocês, muito simples, mas conto exatamente porque a gente tem que aprender que se filosofa sobre qualquer coisa. Eu morava em João Pessoa e caminhava todos os dias na beira da praia. Um dia sentei para descansar e havia um rapaz dos seus 30 e poucos anos com uma criança no colo, seu filho, e o filhinho dele dormia no seu ombro. Uma cena simples, boba, banal. Mas essa criança estava tão relaxada, tão confiante, como se estivesse no lugar mais seguro do mundo. E por um segundo eu olhei para os olhos daquele pai e percebi que era uma criança igual a outra, inseguro, meio sem referencial. Eu pensei, poxa, toda a humanidade está precisando de colo. São todas crianças. Aquela criança tão tranquila, achando que estava num lugar seguro, ela não sabe que ela estava no colo de uma outra criança como ela. Alguém precisa crescer para dar colo para a humanidade. Estão todos desconsolados, perdidos. Alguém precisa crescer para ser o adulto que dá colo para a humanidade. São crianças do ponto de vista moral, do ponto de vista humano. E vós, juízes, que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? Aquele que as circunstâncias beneficiaram, ele não manifestou o crime, mas o crime está fortemente enraizado na sua alma. Só deu sorte. Teve facilidades e as circunstâncias também não propiciaram que esse crime se manifestasse. Como você vai julgar isso? Se você julga só por quem deu o tiro, lembrem, está julgando a pontaria e não o crime. E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no espírito? Que ele chega aos limites da loucura porque foi constantemente violentado psicologicamente pela vida fora. Em determinado momento cai. Como julgar isso? Vocês percebem que o ser humano é muito complexo para ser julgado por fórmulas tão simples? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado? Não é à toa que Platão dizia, mais uma vez, a República, um médico, um bom médico, seria interessante que ele já tivesse padecido de algumas enfermidades, para ter um pouco de compaixão pelo seu paciente, para saber como resistir à dor, para saber como se curar. Agora, um juiz não pode ter padecido de doenças morais. O médico pode ter padecido e é bom que padeça de algumas doenças físicas. O juiz não pode padecer de doenças morais. A pessoa não tem o requinte necessário, a pureza e a compaixão necessária para avaliar essa coisa complexa que é o ser humano, com um mínimo de lucidez e de acerto. Quem são os juízes da nossa sociedade? Quem atenderiam essa mínima condição platônica? Percebe que a gente pede condições técnicas e não condições morais, em geral? Elementos intelectuais? Ninguém sabe quem é equilibrado, quem não é, não temos nem critério para julgar isso. E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos? Não é remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que desejais servir? Não é a consciência punindo o infrator? E contudo, não podeis impor o remorso ao coração do inocente, nem retirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente, ele gritará na noite para que os homens despertem e reconsiderem. Percebem que o castigo não é vingança, é educação. A vingança é imoral. Santo Agostinho já dizia que a vingança é um tipo de ateísmo inconsciente. Você acha que se você não fizer alguma coisa, nada acontecerá. É imoral a vingança. O castigo não é vingança, o castigo é educação. E se essa pessoa já se arrependeu profundamente, ela própria já não aplicou a lei sobre si e corrigiu? Se é um infrator e não se arrepende, o fato de você colocá-lo recluso vai fazer com que ele se eduque? A reclusão gera consciência por si só? Não.
E se é uma pessoa que não foi reclusa, mas se arrependeu profundamente, a reclusão vai somar alguma coisa a ela? Também não. Vocês percebem que necessitaria de um profundo conhecimento da natureza humana, porque às vezes em situações externamente idênticas, teria que ser aplicado penas diferentes? Quem está na condição de avaliar isso numa sociedade onde os aparelhos cresceram tanto e os homens tão pouco? As máquinas calculam a distância entre galáxias e o homem não sabe dominar minimamente as suas emoções? Quem está em condições de fazer isso? E vós, que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Porque acabamos de falar, como um juiz vai avaliar se ele não tem luz para iluminar a alma daquele ser? E ver o que há que aplicar, o que é necessário aplicar, que não é igual para ninguém. É como um procedimento homeopático mesmo, que vocês devem conhecer. Entram duas pessoas num consultório de um homeopata com o mesmo sintoma e saem com 2 medicamentos diferentes. Por quê? Você é um ser humano, eu sou outro. A conjunção do teu sintoma com a tua vida é diferente da conjunção do mesmo sintoma com a minha vida. E um juiz teria que ser assim, requintado, analisar cada caso separadamente, como sem luz, como no escuro, aplicando cegamente leis formais. É como um médico, ele não pode aplicar só aquele livrinho, aquele DEF. Ele tem que examinar cada paciente que está dentro dele. E muitas vezes o juiz só aplica aquele livrinho porque não vê a pessoa que está diante dele, porque não vê a si próprio, não tem luz suficiente. Somente então sabereis que o ereto e o caído são o mesmo homem, vagueando no crepúsculo entre a noite do seu eu pigmeu e o dia do seu eu divino. O mesmo homem. Dentro do mesmo homem existe a possibilidade de estar vertical e ereto, ou estar caído, como um pigmeu. Isso pode se alternar ao longo da vida. E de todos nós, em geral, se alterna. Dos infernos aos paraísos da consciência. Né? E como poderemos julgar se na média esse ser está se elevando, está se redimindo, se na média tem caído menos, se não temos feito isso conosco mesmo? Um processo de redenção e uma senoide que pelo menos é ascendente, onde caímos menos, ou mais brevemente, ou menos fundo? Como podemos dar exemplo? Lembrem daquilo que Platão fala, que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é dar exemplo. E um juiz necessariamente teria que amar aqueles que julga. Você imagina um pai aplicar algum tipo de correção num filho que ele não ama? Por que a correção é positiva e pode fazer a criança crescer? Pode ser positiva e pode fazer a criança crescer, porque é aplicada com amor e não com cólera. E não em cima de um livro frio de como se educa uma criança. Não é assim? Ela parte do coração. A justiça e o amor, o látego e o gancho de Osíris. O látego que pune e o gancho que atrai, juntos. Senão você não tem nenhuma efetividade. E que a pedra angular do templo não supera a pedra mais baixa de suas fundações. Aquela que está lá embaixo. E essa de cima, a pedra angular. O que são, em última instância? Granito, a mesma estrutura molecular, o mesmo ser humano. Apenas que por misericórdia, por amor, se tornou mais leve. E se tornou um arco que abre passagem para que os homens transitem. Mas, em essência, o mesmo granito. Você percebe que é um espectro de divisão da justiça da natureza humana. Não tem comparação com as visões curtinhas e quadradinhas que nós temos nos nossos dias. Gibran é da natureza dos grandes filósofos. E para entendê-lo, há que querer entender a grandeza da natureza humana. É filosofia e poesia fundida numa única coisa, como a felicidade fora do comum. Quebra todos os paradigmas, né? Expande. Isso é um texto para a gente ler e reler e ousar olhar para os seres humanos dessa forma. Bom, como eu falei para vocês, o nosso tempo está um pouco curto, porque temos aula agora, não vou poder prolongar muito. Dado para perguntas, se houver alguma coisa que vocês queiram perguntar. Falei para vocês que esse de hoje era provavelmente um dos mais fortes.